Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, nós vamos hoje fazer a nossa fundamentação de matemática, então peguem o caderno de atividades, abram lá na página 38 e acompanhem comigo. Puxa a vinheta! Vamos lá, pessoal. Então, lá na página 38, essa página aqui, eu vou ler com vocês a fundamentação e explicar. Antes disso, se você ainda não fez as atividades do livro até essa página 38, as anteriores, eu vou pedir para vocês fazerem, tá? Porque no final desse bimestre, do segundo bimestre, quando vocês forem entregar o caderno, eu vou pedir também esse caderno. E aí eu vou estar corrigindo todas as atividades que ficaram para trás. Então, se você ainda não fez, faça. Ainda não tem uma data, vai ser mais para o final do mês de junho, tá? Não vai ser agora, mas não deixa acumular muita coisa não, tudo bem? Pessoal, vamos lá. Na nossa fundamentação, nós estamos falando agora sobre os números positivos e números negativos. É uma matéria muito importante, tá? Então vocês vão pesquisar essas três palavras. O que significa positivo, negativo e simetria. Então esse é o primeiro passo para a nossa fundamentação. Primeiro nós vamos descobrir o significado das palavras-chave. A nossa referência bíblica, ela é a seguinte, ela está lá em Mateus 1,16. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Então essa é a nossa referência bíblica. Ele começou a falar sobre a linhagem de Jesus, né? Então, quem era... ele fala, Jacó gerou José, marido de Maria, que foi o que criou Jesus. Essa linhagem nós tomamos como referência os números negativos e positivos, por quê? Nós temos assim, uma reta numérica. Nessa reta numérica, o início é o número 0. Nós vamos aprender isso mais detalhadamente. E do 0 para frente, nós estamos falando dos valores positivos. Do 0 para trás, nós estamos falando do negativo. Quando aqui ele fala da descendência de Jesus, nós estamos falando daquilo que veio antes de Jesus. Então, para nós cristãos, Jesus, ele é a origem, ele é um novo começo, ele é uma oportunidade que Deus deu para a gente, da gente ter uma nova vida, porque ele veio no mundo para nos salvar. Então esse 0, que é o início de tudo, em valores numéricos, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo, ele é a nossa referência. E biblicamente a nossa referência é Jesus. A partir dele ter vindo ao mundo, ele nos deu a salvação, ele deu o direito da gente nos conectar novamente com Deus. Porque desde lá de Adão e Eva, nós estávamos separados de Deus por conta do pecado. Quando eles desobedeceram, o pecado entrou no mundo, então nós nos afastamos de Deus. E aí Deus deu os 10 mandamentos, ele deu algumas orientações de como nós deveríamos adorar a ele. Só que, quando Jesus veio, quando Jesus morreu por nós na cruz, tudo se fez novo. A Bíblia fala que o véu do templo se rasgou e a gente pode entrar. Porque antes existia uma separação do que era sagrado com a gente, porque não podia estar. O pecado não se compactua com Deus. Só podemos nos aproximar de Deus através de Jesus, que foi o que morreu por nós. Então, esse marco é o marco 0 na vida cristã. Ele é o início da nossa vida cristã. Ok? Então, por isso que nós relacionamos o 0, o início dos números positivos e negativos, com Jesus, com a palavra de Deus. Vocês já ouviram falar com certeza,
350 anos antes de Cristo. O que isso quer dizer? Que o lado negativo, ó, Cristo é o zero. O nosso calendário, ele é baseado, é o calendário cristão, baseado em Jesus Cristo, tá? Do nascimento dele. Então, antes de Cristo, seriam tudo aquilo que são os valores negativos, tudo aquilo que foi há muito tempo. E que depois de Cristo é o que nós estamos vivendo, né? Nós estamos em 2020. Então, há 2020 anos atrás, Jesus estava aqui na Terra. Tá? Então, foi essa referência que o nosso calendário ele nos traz. Por isso, dessa referência bíblica. Raciocinar. Considerando a pesquisa de palavras e a explicação do professor, identifique pelo menos um princípio que podemos apontar nesse estudo, registre usando as suas próprias palavras. Então, qual princípio nós podemos utilizar? Então, olha, Deus tinha um plano perfeito, entrou o pecado no mundo e Jesus veio para ser um início, um novo nascimento nas nossas vidas, uma nova relação com Deus. O que nós podemos observar? Eu vejo aí vários princípios. Então pense um pouquinho. Se você pensar pelo menos uns 3 no mínimo, vocês conseguem raciocinar. Relacionar. Observe a reta numérica. Podemos perceber, tem uma reta numérica lá. Podemos perceber que existe uma simetria entre os números positivos e negativos em relação ao número 0. Por exemplo, o número menos 5 é simétrico do número 5. Por exemplo, numa reta numérica, se eu colocar que aqui é o menos 5, colocar que aqui é o 5, a mesma distância que eu tenho do menos 5 ao 0 vai ter a mesma distância do 0 ao 5 para o lado positivo. Só vai mudar os seus valores positivos e negativos. Ou seja, o menos 5 é oposto ao 5. O número 0 é indispensável na reta numérica, pois cada número representa a sua distância em relação a ele. E o sinal mais ou menos mostra a posição da reta que ele se encontra. Na linha do tempo, há uma composição semelhante. Veja um exemplo da linha do tempo. Aí ali tem, ó, uma linha do tempo para vocês. Observem ela. Através da linha do tempo, podemos ter uma visão providencial e compreender os fatos da história como fruto da soberania de Deus. Note que existe um acontecimento muito especial que influencia no registro das contagens dos anos, que eu acabei de falar, que é esse marco 0. Então, vocês vão relacionar o 0 com a nossa vida cristã. Registrar. Faça um texto no fichário de no mínimo 7 linhas, respondendo à pergunta. Podemos fazer diversas linhas do tempo com os principais fatos políticos de um país, de uma cidade, ou até mesmo com os momentos mais marcantes de uma família? Estudar a reta numérica ajuda a compreender a linha do tempo da humanidade? É uma pergunta. Podemos relacionar o 0 da reta com qual acontecimento da linha do tempo apresentada? O que essa data significa? Ela serve para sua referência, como alguma referência? Então essas são as perguntas que vocês vão responder em forma de um texto de 7 linhas. Tudo bem, pessoal? Por hoje é só. Nós vamos entrar agora, hoje é quinta-feira, na fundamentação. Na sexta-feira, amanhã, eu vou fazer a correção dos exercícios que ficou para trás. E aí, segunda-feira, nós entramos de fato na apostila número 2, que fala sobre os números positivos e os números negativos. Bons estudos para vocês!